Olá, irmãos. Aqui quem fala é o pastor Marcos Jazéias. Eu sou pastor da Igreja Presbiteriana de João Lisboa. E hoje nós vamos dar continuidade àquele nosso estudo sobre Francis Schaeffer, né? Nós vamos dar continuidade sobre a apologética presposicional. Nós estamos tendo esse curso, o curso de apologética presposicionalista. E hoje nós vamos, em especial, nós vamos falar de Francis Schaeffer. A, a verdade com paixão, né? Esse é o título da nossa aula, e esse título é algo que caracteriza muito bem Franz Schaeffer. Ele era alguém, que não simplesmente queria estar certo, que não simplesmente queria, demonstrar que carregava a verdade, mas ele queria demonstrar isso de uma forma, ah, que demonstrava compaixão, compaixão para com aquelas pessoas que ele estava falando, porque Franz Schaeffer olhava e via todos como sendo criados à imagem e semelhança de Deus. Então nós vamos ver aqui a vida de Franz Schaeffer, um pouquinho da sua biografia, metodologia e apologética cultural de Franz Schaeffer. Então, qual era a metodologia apologética dele e o que é apologética cultural, né? Nós vamos entender mais esses conceitos, no decorrer dessa aula. O homem que ensinou uma geração a pensar criticamente sobre a cultura moderna e a amar profundamente as pessoas perdidas. Então, ele é alguém que ele olhou para o mundo ao seu redor e que ele começou a pensar como a igreja podia, melhorar a sua atuação na sociedade, como a igreja poderia lidar com o homem moderno ou pós-moderno, né. Então vamos lá para as origens, né, de Franz Schaeffer. Quem foi ele, né? Ele nasceu na Filadélfia, ele nasceu pertencente ali à classe trabalhadora. Uma curiosidade dele era que ele possuía dislexia e ele era um carpinteiro. Mas, apesar dessa dislexia, ele era alguém que era movido por uma curiosidade intelectual em comum. Ele era alguém que era, muito curioso, ele era alguém que valorizava a vida intelectual e gostava de compreender as coisas. Ele então lia filosofia e lia a Bíblia por honestidade intelectual. Acreditava então que para poder discordar da Bíblia, ele precisava conhecer a Bíblia, ele precisava ler a Bíblia, então por isso ele lia a Bíblia, mas ao ler as Escrituras ele acabou, se rendendo à pessoa de Jesus Cristo, à resposta que Jesus trazia nas Escrituras, a resposta que as Escrituras trazem para as perguntas principais, da vida, né. Então ele acabou se convertendo ao cristianismo. Ah, ele então resolveu estudar para ser pastor, e ele foi estudar no seminário de Westminster, e ali ele teve como um de seus professores Cornelius Van Til, e os biógrafos afirmam que ele ficou fascinado com a figura de Cornelius Van Til. E então, depois de terminar o seminário, ele foi ordenado na Igreja Presbiteriana Bíblica, onde ele iniciou o seu ministério. Ele então casou com Edith Schaeffer, que era uma parceira dele, não somente matrimonial, mas em tudo, né, até mesmo no seu pensamento, em conversas. Então Edith Schaeffer foi muito importante para o pensamento do próprio Franz Schaeffer, e ela mesma, também tinha ah, os seus próprios escritos e tudo o mais. A crise de 1551, Franz Schaeffer, então, ele estava inserido no movimento fundamentalista, né? Nós já estudamos aqui nas nossas aulas passadas que no século XX havia aí essa batalha, uma batalha entre o liberalismo teológico e o cristianismo ortodoxo, né, que foi conhecido como fundamentalismo. Os liberais, eles não viam a escritura como sendo de fato a palavra de Deus, enquanto que os fundamentalistas, eles enfatizavam muito isso, a Bíblia é a palavra de Deus. E Franz Schaeffer, então, ele estava inserido, nesse movimento fundamentalista, e e uma coisa que ele percebeu era que as pessoas, elas eram muito rígidas na questão de doutrina, mas ele encontrou algo que considerou uma crise espiritual grave, que era a ausência de amor, na realidade dos seus muitos colegas, né, que
defendiam muito a doutrina, mas de uma forma desamorosa. E então, após um intenso autoexame, surgiu ali uma nova convicção. A ortodoxia bíblica, inegociável, deveria ser combinada com uma confiança, momento a momento, na obra de Cristo. Então, nós vamos ser ortodoxos, nós vamos defender as Escrituras, nós vamos defender as doutrinas ortodoxas, mas confiados momento a momento na obra de Cristo, percebendo que aquilo que eu sou é por causa de Cristo, né? Que se Cristo não tivesse agido em mim, eu seria tão ruim ou cairia nos mesmos erros que aqueles a quem eu estou combatendo. Então, eu preciso lembrar disso dia após dia. Eu sou completamente dependente de Cristo. Então, ele morava na Suíça, e ele morava ali numa região da Suíça que era católica, onde oficialmente havia a liberdade religiosa, mas depois de um tempo ele passou a ser muito influente, né, e convidaram ele a se retirar dali. E aí ele então foi morar em uma outra parte da Suíça, e ali ele fundou o L'Abri, né. Ele comprou um chalé, comprou uma casa, e uma casa espaçosa, e nessa casa ele recebia pessoas que vinham às vezes para passar meses com ele, e ali eles, trabalhavam juntos, né, plantavam coisas nas hortas, eles tinham palestras filosóficas e momentos de adoração, de devoção, e era um momento em que Schaefer ele recebia pessoas, e pessoas de várias partes do mundo, e ele então era um tipo de retiro espiritual prolongado, né, que acontecia ali na casa de Schaefer. E isso ficou conhecido como L'Abri, que significa o abrigo. Ah, o século XX, então, ele foi o século que é o mais sangrento de toda a história, o mais inovador também. Até Franz Schaeffer ele viveu, né, no século XX. Então ele olhava assim o século XX mais sangrento da história, o mais inovador até aquele momento, e Schaeffer observou que a filosofia e as artes haviam repudiado qualquer noção de verdade absoluta, né. Então Schaeffer ele testemunha aí o nascimento da pós-modernidade. Aí a pós-modernidade é caracterizada por isso, né, pela rejeição da verdade absoluta. Então ele olhou para a filosofia analítica, que tinha ali o seu domínio no Reino Unido, no mundo alemão, e viu que a filosofia analítica limitava a verdade à verificação empírica estrita. Por outro lado, ele olha para o existencialismo de Camus e Sartre, e ele vê que ali há uma falta de significado intrínseco no ser humano, né. Então, o existencialismo é um tipo de filosofia, um tipo de pensamento, né, que vai dizer que o ser humano ele não tem um valor intrínseco. O ser humano não tem um sentido, não tem um valor não, perdão, não tem um sentido intrínseco. Não existe um Deus que criou o ser humano e deu um sentido universal para todos, né. Então o ser humano ele não tem um sentido intrínseco, mas ele ele pode dar sentido à sua própria vida, né. Então se o ser humano ele quer sentido, ele pode dar sentido para a sua própria vida, né. O Luiz Felipe Pondé ele vai caracterizar isso, né, como uma pessoa que está se afogando na areia movediça, e ela tenta se salvar puxando pelos seus próprios cabelos, né. Então, veja que figura desesperadora é essa, né. Como é que essa pessoa vai se salvar a si mesma puxando pelos seus próprios cabelos, né. Na areia movediça, quanto mais você se debate, mais você afunda, né. Então, o Schaeffer olhava e dizia: Na verdade não tem sentido nenhum, né, se nós que damos o sentido, esse sentido ele é artificial, né, não é um sentido verdadeiro, não é um sentido universal para todos os seres humanos, né. Então os existencialistas, eles rejeitam essa ideia de que exista um sentido universal para todos os seres humanos, mas cada um faz seu próprio sentido. E as artes visuais também, ele via no cubismo a arte abstrata, revelando a desconstrução da humanidade em formas fragmentadas,
a música moderna, ele via ali ritmos sinuosos e orquestrações estranhas, refletindo a perda de harmonia absoluta. Então ele começava a ver essa ideia aí da pós-modernidade, a ideia de que não há verdade absoluta, né, e a ideia de que o ser humano não tem sentido intrínseco, que cada um deve criar o seu próprio sentido e tudo mais. E Franz Schaeffer olhava para isso e ele via como um grande vazio na cultura ocidental, né. Então, basicamente isso vai ser a apologética cultural. A apologética cultural é você olhar para a nossa cultura, você perceber o quanto que o cristianismo ele transformou a nossa cultura, o quanto que o cristianismo ele é basilar para a cultura ocidental, e como que o homem que está se afastando do cristianismo, está se afastando também de diversas coisas boas que o cristianismo trouxe para o ocidente. E até mesmo a ideia de que existe uma verdade, isso é questionado, né. Então, ah, como as coisas a sociedade, ela está se deteriorando por ter abandonado o cristianismo, ela está gradualmente se deteriorando por ter se afastado do cristianismo, por ter se afastado dos valores cristãos. Então, a apologética cultural vai ser basicamente isso, mostrar como o cristianismo, ele é bom para a cultura, né. Então, havia aquilo que Franz Schaeffer falava de linha do desespero. Ele fala da queda rumo à irracionalidade, quanto mais então o ser humano ele vai se afastando de Deus, mais irracional ele vai se tornando. Então o universo racional, né, as pessoas quando acreditavam em Deus, ele acreditava que havia um Deus racional, e um Deus que havia criado um universo racional e que havia uma verdade a ser alcançado por todos. Então essa é a ideia do cristianismo. No entanto, com Hegel, ele vai substituir a ideia de verdade absoluta pela a dialética, né. Então, para quem não sabe o que é a dialética de Hegel, eh, um pensador a história da humanidade, Hegel vai dizer, vai ser assim, as pessoas elas têm um tipo de pensamento A, o pensador tem um pensamento A, vem um outro pensador tem um pensamento B, que é contra o A, então o pensamento A é a tese, o pensamento B é a antitese, ou seja, a antítese, e então vai vir um pensador C, vai vir um terceiro pensador com um pensamento C, que vai ser uma certa unificação desses 2 pensamentos, pegar o melhor desses 2 pensamentos e unificar, né. Então vai ser o pensamento C, vai ser a síntese, então tem a tese, a antítese e a síntese. Só que essa síntese, por sua vez, ela vai se tornar a tese. Vai vir um pensador, D, que vai propor uma antítese para esse pensamento, C, né. E aí vai vir um pensador E que vai fazer uma síntese e assim por diante. Então, não existe uma verdade absoluta, a verdade ela está sempre mudando. E o Hegel e o Schaeffer então, ele vai dizer que isso vai abrir as portas para o relativismo. Schaeffer também falou de Kierkegaard, a razão falha, a única esperança é dar um irracional salto no escuro, né, então, o Kierkegaard que é considerado por muitos como o pai do existencialismo, e Kierkegaard era um cristão, né, e aí ele via a razão como ela sendo ilimitada, como era sendo limitada para alcançar determinadas coisas, e que para você acreditar em algumas coisas, como por exemplo até o próprio Deus, você precisava dar esse salto no escuro, você precisava ter a fé dando esse salto no escuro, né. De uma certa forma é algo parecido com o que Kant ensina, né, que você deve viver como se Deus existisse, mesmo que a razão ela não mesmo que isso não esteja dentro do limite, dentro do escopo daquilo que a ciência ou a razão estuda, né. Então tem artes e música, fragmentação estética reflete a fragmentação do significado. E a teologia, hã, que vai abandonar a inerrância em favor do misticismo existencialista, né. Então, a teologia liberal, né, que nós já estudamos aqui, que não vai aceitar a Bíblia como sendo uma verdade objetiva, como sendo a palavra de Deus, e a teologia neo-ortodoxa que vai olhar, por exemplo, para os acontecimentos miraculosos e vai dizer: "Bem, não importa se aconteceram realmente ou não, a diferença o importante é
que isso causa em você quando você crê nisso? O que a Bíblia causa em você quando você lê ela? Se ela serve para você, se ela lhe orienta, se ela lhe faz ser uma pessoa melhor, se ela lhe faz ser uma pessoa mais feliz, então isso é o que importa, né. Então, é esse o pensamento pós-moderno, esse vai ser o pensamento, mais ou menos da neo-ortodoxia. O importante, não é tão importante assim se os milagres e tudo mais aconteceram. O importante é aquilo que a escritura causa em você quando você está lendo a escritura. É claro, eu estou simplificando muito, resumindo muito, mas é só para você ter uma noção, só para você ter um panorama aí do pensamento do Franz Schaeffer. Então, Schaeffer argumentou que o pensamento moderno ele abandonou a verdade objetiva, substituindo-a por um misticismo do andar superior. Ele usou a fratura iluminista de Kant para descrever essa divisão, né. Então, ele ele vai olhar para o pós-modernismo, né, para o nascimento, para o surgimento do pós-modernismo, e vai perceber que eles estão abandonando aí a razão e estão mergulhando em um misticismo do andar superior. O que que é o andar superior? A Kant ele vai dividir a realidade em 2, né, ele vai dividir o mundo fenomenal, que é aquele mundo dos fenômenos, das coisas que podem ser estudadas pela ciência, e no mundo numenal, que são as coisas metafísicas, coisas que não podem ser estudadas pela ciência. E o Franz Schaeffer vai dizer que as pessoas elas estavam mergulhando muito no mundo numenal e então, assim, rejeitando a as provas objetivas das coisas, né, e e aí vem o relativismo, né, a ideia de que não existe uma verdade absoluta. E a qual a solução de Franz Schaeffer para isso? O cristianismo ele não aceita essa divisão. A verdade cristã não é uma fuga para o misticismo irracional, ela é a fundação unificada que ele integra ambos os andares, a verdade é uma só. Então, para Schaeffer não existe essa divisão. A realidade é uma só e a realidade ela pode ser compreendida pelo homem, tanto o físico quanto o metafísico pode ser compreendido pelo homem. Por quê? Porque os 2 foram revelados por Deus. Então, o físico foi revelado por Deus na revelação natural. Então, quando você olha para a natureza, quando você olha para as coisas que estão ao nosso redor, a existe um Deus racional que criou o mundo de forma lógica, de forma racional e que nos criou seres racionais. Então, por isso nós podemos compreender o mundo ao nosso redor. E as coisas metafísicas nos foram reveladas nas escrituras. Então, quando a gente olha para a Bíblia, a gente pode entender objetivamente as coisas da Bíblia. Então, a gente pode entender que existe um Deus. A gente pode entender quem é esse Deus, é o Deus triuno. A gente pode entender o que que é a verdade. Isso tudo foi manifestado nas escrituras. A gente pode entender o que é a verdadeira ética, o que que é a verdadeira moralidade e de forma objetiva. Podemos estudar objetivamente as sagradas escrituras. Então, não é nada relativista, ah, como pensam os pós-modernos. Então a solução para o mundo pós-moderno, que está se perdendo nessa ideia de que não existe verdade absoluta, vai ser o cristianismo, vai ser a própria Bíblia, que não faz essa divisão entre no conhecimento humano. Algumas coisas o homem pode conhecer e outras não, né. A gente pode conhecer tanto o físico quanto o metafísico, porque nos foi revelado por Deus. É claro, não foi revelado tudo, existem coisas que são misteriosas, mas aquilo que foi revelado, isso a gente pode conhecer. Então, a gente vê aí um campo de batalha teológica no século XX, você vai ver liberalismo teológico, né, você vê aí Paul Tillich, por exemplo, reinterpretando Deus via existencialismo como um mero fundamento do ser, você vai ver a neo-ortodoxia de Karl Barth, que vai criar uma teologia dialética, onde Deus é totalmente outro, e Franz Schaeffer vai vir, então, com a apologética cultural pressuposicional e histórica. Visão da história e da ciência, visão naturalista, rejeição de milagres baseada em dogmas liberais. A neo-ortodoxa separa a história real da fé cósmica, então, não importa se os fatos ocorreram literalmente no tempo e no espaço. A visão de Shakespeare vai insistir na historicidade espacial e temporal, fatos da ciência e da Bíblia convergem, então, naquilo que está narrado na escritura como sendo histórico, de fato é histórico, de fato aconteceu na história. Visão das escrituras,
como é a escritura do ponto de vista liberal, uma visão cética, modifica doutrinas para uma nova moral baseada em um amor vago, né, então o liberalismo vai ser assim, não vai aceitar a escritura em sua inteireza, vai olhar para a Bíblia como se fosse uma produção humana e vai tentar interpretar ali guiado por um tipo de amor, mas o que é o amor, né? Quem é que define o que é amor? Neo-ortodoxia, a Bíblia contém a palavra de Deus, mas a revelação é apenas um encontro existencial, rejeitando a inerrância proposicional, e Franz Schaeffer, a inerrância proposicional, o Deus triuno revelado nas Escrituras como a tela final da realidade suprema. Então, Deus, ele se manifesta nas Escrituras, então a Escritura é a revelação do próprio Deus, a mente de Deus nos é manifestada nas Escrituras. É claro, não toda a mente, né? Mas aquilo que nós precisamos saber. Então, qual é o propósito duplo da apologética? Como Schaeffer ele via a apologética? Diferente de defensores estritamente acadêmicos, Schaeffer ele desenhou a sua abordagem para a linha de frente com o conflito humano contemporâneo. Só um minuto. Então, o Franz Schaeffer, ele não vai ver a apologética como algo que tem que ser restrito ao mundo acadêmico. Mas ele é alguém muito mais popular, ou que pensa muito mais, né, no público geral, trabalha muito mais fora da academia do que o Cornelius Van Til, Gordon Clark, né? Então, ele é alguém que vai tentar popularizar, né, o pensamento cristão, a apologética, né? E ele é também um pressuposicionalista, né? Então, pilar 1, a defesa da fé. Qual o pilar aí da apologética para ele? Defesa da fé. Provar que a fé cristã é verdadeira. Aqui provar no sentido de mostrar a coerência da fé cristã. Histórica e intelectualmente sustentável contra qualquer acusação moderna de irracionalidade, né? Então, coerência da fé cristã, ele não descartava as evidências históricas, ele era muito mais aberto à questão de evidências do que o Gordon Clark. Então, para eles, as evidências são algo que ajuda na apologética, mas é claro, ele entendia que as evidências elas têm que ser interpretadas à luz da Bíblia, só que a gente não pode descartar as evidências. Então, ele via uma grande importância nas evidências, né? Ele era um pressuposicionalista, ele entendia que as evidências elas não são neutras, que elas devem ser interpretadas à luz da Bíblia, mas elas devem ser interpretadas, ou seja, nós não devemos abrir mão das evidências, a gente tem que interpretá-las à luz da Bíblia e a gente tem que usá-las na nossa apologética. O cristianismo tem respostas coesas para a humanidade, para a homenidade do homem e a totalidade da vida. Então, o cristianismo ele vai apresentar essa cosmovisão abrangente e essa cosmovisão coesa. Isso é bem presposicional, né? É uma apologética bem presposicional. Pilar 2, comunicação traduzida, a comunicação do cristianismo de um modo compreensível para qualquer geração específica. Evitar usar idiomas, vocabulários que o homem mergulhado no pensamento do século XX possa de fato compreender. Então, para ele, é necessário ter essa comunicação de uma forma que seja compreensível. Você entender o vocabulário das pessoas que estão ao nosso redor, o vocabulário das pessoas da nossa sociedade, e utilizar esse vocabulário, utilizar essa linguagem para comunicar o cristianismo de uma forma compreensível para as pessoas. Então vamos ver o método pressuposicional de Franz Schaeffer. Primeiro, tirar o teto. Arrancar a máscara de ferro era o modo de Schaeffer aplicar a filosofia pressuposicional em conversas reais, expondo as contradições do não cristão com firmeza e gentileza. Então, o método dele é o método pressuposicional,
né, que ele chamava de arran arrancar o teto, né, ele chamava de arrancar o teto. O Cornelius Van Tschirk vai falar mais nessa questão de arrancar a máscara de ferro, que é o quê? Você mostrar as contradições internas das cosmovisões não cristãs, né. Então passo 1, identificar a pressuposição. Qual é a pressuposição ou as pressuposições que essa pessoa tem? Ouvir ativamente o não cristão para entender a cosmovisão, né, não é para fazer um espantalho da cosmovisão dele, mas entender realmente o que ele acredita, através da qual ele interpreta os dados do mundo. Então, entender ali qual é a cosmovisão. Passo 2, empurrar a consequência lógica, conduzir o indivíduo pela a lógica de suas próprias crenças até sua conclusão natural, sem deixá-lo escapar para a irracionalidade. Então, você entender a cosmovisão dele e fazer aquilo, reduzir ao absurdo, né, aquilo que o Gordon Clark chamava de reduzir ao absurdo. Você, pela própria lógica da cosmovisão dele, mostrar como ela vai culminar em conclusões irracionais. Então mostrar a inconsistência e como se ele for consistente até o final, ele vai acabar sendo irracionalista. Acabar sendo irracional. Passo 3, explorar a vulnerabilidade. Todo o sistema protege as pessoas da dura realidade de um universo sem Deus, o teto. Schaeffer retirava essa proteção expondo a tensão existencial, né. Então as pessoas ela vai usar essa cosmovisão para se proteger da realidade dura do que é um universo sem Deus. Como é um universo sem Deus? Aí ela se protege, ela coloca um teto, né, que é essa sua cosmovisão, que lhe dá um teto para ter um certo sentido na vida. E Franz Schaeffer mostra como esse teto ele é um teto de vidro, né, como esse teto ele é um teto vulnerável. Então é tirar o teto, né, tirar o teto da pessoa para que ela possa entender como o mundo é cruel sem Deus. Qual é a realidade brutal de um mundo sem Deus. Quarto passo, apresentar a verdade pessoal. Apenas quando o indivíduo percebe o absurdo de sua posição, apresenta-se o Deus pessoal e racional que dá significado autêntico para a vida. Então, esse é o método pressuposicional de Franz Schaeffer. Então, a exigência da verificação histórica. Schaeffer possuía uma forte convicção da historicidade dos acontecimentos da Bíblia. Se a Bíblia não for factualmente verdadeira, no espaço e no tempo o cristianismo é inútil. Quando o Senhor falou a Paulo na estrada para Damasco, não foi um idioma celestial existencial, foi no idioma hebraico. Havia poeira no ar na estrada de Damasco. Então ele mostra aquilo que a Bíblia apresenta como sendo fatos históricos, de fato aconteceu, e a gente tem que defender isso. A gente não tem que olhar como os neo-ortodoxos, vendo aquilo apenas como uma história existencial, né? Algo que dava sentido para a vida dos israelitas antigos, para a religiosidade dos israelitas antigos, para a religiosidade dos cristãos da igreja primitiva. Era isso que eles acreditavam e é isso que a gente deve acreditar também, ou é isso que deve nos conduzir na nossa vida nesse mundo e nessa sociedade presente? Não é assim. Franz Schaeffer acreditava que as coisas que são narradas na Bíblia como sendo fatos históricos, de fato aconteceram. Nós temos que usar as evidências em favor disso. E ele dá esse exemplo, né? Quando Jesus ele fala com Paulo, ele fala em hebraico, né? Ele não fala em uma língua dos anjos ou uma língua só de Deus, só da Trindade. Ele fala em hebraico, em uma linguagem que as pessoas que Paulo poderia entender. Então é de fato o divino tendo um encontro com o humano. A humanidade, a imunidade da demonstração. Expor o cristianismo a exames críticos de história e gramática não o destrói, mas garante sua posição contra a acusação moderna de ser uma mitologia. Então, segundo ele, a gente não deveria ter medo de expor o cristianismo a análises gramaticais da Bíblia, análises históricas e tudo mais. Tudo isso não iria destruir o cristianismo. Como ele de fato cria que o cristianismo era verdadeiro, ele acreditava que isso iria realmente garantir a, a, que o cristianismo ele não era uma mera mitologia,
como dizem os modernos ou os pós-modernos, né. Então o elemento inegociável que ele vai trazer é o amor existencial, núcleo do método. Dezenas de intelectuais iam ao Labri determinados a testar a lógica de seus líderes, mas o que frequentemente os convertia era a vivência prática da comunidade. Então pessoas intelectuais, né, professores de faculdade e tudo mais, iam para o Labri e muitos deles iam determinados a testar a paciência ali dos líderes. Mas a vida em comunidade, a vida em comunhão, a vida, aquilo que acontecia lá, né, muitas vezes levavam eles à conversão. A comunidade visível. Schaeffer tentou moldar uma comunidade reflexo do amor de Deus, onde o cuidado servia como demonstração da prática da verdade. E a marca do amor. A verdadeira espiritualidade e o afeto humano não eram adornos, mas o núcleo absoluto do seu método persuasivo. Sem isso, a argumentação é vazia. Então, para ele, esse amor, essa comunhão, né, esse cuidado, isso não é algo, um apêndice, algo adjacente, mas isso faz parte da apologética, da sua apologética. A apologética é inútil sem a motivação do amor. O amor particularizado no amor de cada interlocutor. Então, essa vivência cristã, ela faz parte da apologética. Então, a apologética ela não é somente intelectual, mas a apologética também ela é emocional, ela abrange todo o ser humano, ela é dessa vida corandel, dessa vida diante de Deus, desse viver cristão prático. Então isso faz parte da apologética também. Então, nos seus anos finais, Schaeffer ele transferiu seu foco do existencialismo europeu para questões urgentes americanas, como a tirania do Estado secular. Então, Franz Schaeffer também, ali no final de sua vida, vai se dedicar mais à questão da política, e tem o Manifesto Cristão, que foi escrito em 1981, e oferecia críticas intelectuais profundas à perda de valores judaicos cristãos e formas legítimas de resistir à tirania. Ele alertava para o desastre evangélico da acomodação cultural, né. Então, ele vai trabalhar mais essa questão, no final de sua vida, vai trabalhar mais essa questão de como a igreja deve lidar com o Estado, deve lidar com a política, que existe uma forma legítima de se resistir à tirania do Estado, das autoridades, né, e aí a gente já vê lá em Pedro, né, quando Pedro fala, julguem vocês mesmos se importa obedecer mais a Deus ou aos homens, né. Ele fala isso para as autoridades. Então, quando as autoridades elas querem que nós façamos algo que é contra a palavra de Deus, que é contra aquilo que Deus nos manda fazer, então a gente deve se opor às autoridades, porque na verdade elas que estão em rebelião contra a autoridade maior que é Deus. Não podemos nos aliar a elas em sua rebelião. Cooptação política. A direita cristã norte-americana cortejou arduamente. Estudiosos notam que muitos desses movimentos se apropriaram de parte do seu trabalho para alianças que frequentemente ignoravam as nuances e a profunda compaixão originais de Franz Schaeffer, né. Então, principalmente a direita cristã, ela vai se apropriar aí do pensamento de Franz Schaeffer, vai utilizá-lo, mas alguns críticos vão dizer que muitas vezes eles esqueciam aí dessa compaixão que era pregada por Schaeffer. Então, os herdeiros de Schaeffer, né, teve Charles Colson, Os Guinness, sociólogo crítico treinado em Oxford, herdeiro direto das análises culturais. Nancy Pearce, aluna no Labri, continuou a aplicar a crítica do andar superior em livros premiados. Então, aí são algumas pessoas que foram influenciadas por Schaeffer, né? E instituições, né? Então, existe um seminário que vai abrigar aí todo o acervo, a obra de Schaeffer, e existe comunidades labris espalhadas por todo o mundo, inclusive aqui no Brasil, né? Aí quem é o principal expoente do Labri no Brasil é o Guilherme de Carvalho, né? Um pastor, filósofo reformado que é o principal expoente do Labri aqui no Brasil. Então, Franz Schaeffer ele atingiu seu apogeu nas décadas passadas, mas nos preparou perfeitamente para o mundo no qual nós já vivemos.
Em uma era de extremismos puramente materialistas ou puramente místicos, ele demanda uma fé que governa toda a realidade debaixo da razão absoluta de Deus. Então, para ele, existe uma cosmovisão abrangente que deve nos influenciar em todos os aspectos da realidade que é o cristianismo. Diagnóstico cultural prévio, muito antes da popularização da ecologia ou da crítica à tecnologia moderna, Schaeffer estava interpretando o mundo não por medo, mas por curiosidade missional. Então, Schaeffer era alguém que era um ambientalista, né? Ele era alguém que via a criação, via a natureza como criação de Deus, né? E via ali aquele mandato, cultivar e guardar a natureza. As pessoas muitas vezes lembram de cultivar, de tirar proveito da natureza, mas se esquecem do segundo mandato de Deus, que é guardar, né? Deus mandou Adão cultivar e guardar o jardim. E Schaeffer enfatizava muito isso, né? E havia uma certa crítica às tecnologias usadas de forma sem prestar atenção, como sem de forma não sustentável, né? De uma forma que você ignora o que aquilo que os impactos ambientais da tecnologia. Então, a Franz Schaeffer ele defendia o desenvolvimento sustentável, ele defendia o meio ambiente. Confronto amoroso. A lição definitiva: a defesa intelectual precisa estar emaranhada na verdade espiritual e em lágrimas genuínas por aqueles aprisionados sob suas próprias pressuposições. Não, então a gente tem que confrontar o pecado, mas a gente tem que confrontar de maneira amorosa, é o que nos diz, o que nos ensina Franz Schaeffer. Então, algumas obras dele, né, O Deus que Intervém, Fundamento Epistemológico, Crítica à Fuga da Razão através da Linha do Desespero, A Morte da Cidade, A Aplicação Prática no Mundo Urbano Moderno, Teologia Pastoral com Profundidade Diagnóstica, Morte da Razão, Como a Desconstrução da Vida e da Cultura Moderna começou através do declínio da racionalidade unificada, e O Grande Desastre Evangélico, né? Seu último apelo comovente à coragem confessional e ao confronto com a cultura decadente. O legado de Franz Schaeffer prova que a verdade cristã pode ser vivida em todos os âmbitos da vida com a ajuda de Deus. Então essas são as principais obras de Schaeffer e essas são as suas principais contribuições para a apologética e principalmente aí para a apologética pressuposicional, né? A grande contribuição dele é essa questão da apologética cultural, né? Demonstrar que como que o afastamento do cristianismo é algo que está levando à degradação da nossa sociedade. E isso vai ser muito utilizado, principalmente pela direita, aí nos anos seguintes, né? Tanto americanos quanto ingleses vão beber de Schaeffer, e isso vai influenciar também aqui no Brasil, né? Nessa ideia de como que ah, o afastamento do cristianismo traz uma certa degradação da nossa cultura. Então é isso, né? É isso, essa nossa aula sobre apologética pressuposicional, na qual nós estudamos a vida e obra de Franz Schaeffer. Próxima aula, então, a gente vai trazer aí como eu interpreto a apologética pressuposicional e qual método eu sigo de pressuposicionalismo, né? Então, eu faço meio que uma salada, né, uma salada aí desses pensadores que eu apresentei, né, Abraham Kuyper, Cornelius Van Til, Gordon Clark e Franz Schaeffer, né. Então, essas são as principais influências, sobre mim na apologética. E na próxima aula, então, a gente vai estudar como nós entendemos isso, né. Então, até aqui, que Deus abençoe cada um de vocês e até a próxima aula.